Glória a Deus. Deus, estamos de volta. Deus abençoe aí. Estamos com um aparelhinho novo, senhorazinha. Vamos gravar uns vídeos agora bom para lançar a semente, a palavra de Deus via internet. E Deus da vitória, né? Bom, a palavra de hoje é Lucas capítulo 12, versículo 62 diz: porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho, e o filho contra o pai, e a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a sua nora, e a nora contra a sua sogra. Falar do final dos tempos, falar dos últimos dias é falar de sinais, né? Então, esse sinal aqui não é no céu, não é na terra, não é intermédio da natureza, não é intermédio de praga, de doença, não é intermédio de guerra, de luta, mas esse sinal que foi nos dado, ele é um sinal, e o principal sinal dos últimos dias é um sinal onde haveria divisão, e ele não é um sinal, digamos, no mundo, ou um sinal dentro da igreja. Digamos que é um sinal que está se passando em muitos, não dizer porque milhares, um sinal que é dentro da casa de muitos, de milhares e milhares, esse sinal. É um sinal dos últimos tempos, a qual Jesus nos alertou sobre esse sinal, dos últimos tempos, os últimos dias, a última hora, pois já estamos nos últimos tempos, última hora, esses tais sinais têm acontecido, aonde haveria divisão dentro da própria casa, ou seja, família. Louvado seja o Senhor. Por quê? Porque a palavra diz que haveria ali divisão numa casa, 3 contra 12 e 2 contra 3, onde o filho seria contra o pai, e a mãe contra a filha, e a nora contra a sogra contra a nora. Por causa do que? Esse sinal? Por causa da palavra de Deus, aonde muitos dariam crédito à palavra de Deus. Esse é um grande sinal que estava passando despercebido entre o povo do Senhor, entre a igreja, entre os santos, a qual esse sinal dos últimos dias haveria divisão. Haveria uma contenda, uma luta, uma divisão dentro de próprios lares. E esses sinais dos últimos tempos se manifestaria na casa de muitos, não dizer porque de milhares e milhares. Porque uns creem na palavra de Deus, outros não creem. Há divisão, há, Deus, aqueles que são contra a fé, contra a palavra de Deus. E digamos que a nossa própria casa, por que é o filho contra o pai contra o filho, a mãe contra a filha contra a mãe, a nora contra a sua própria sogra? Por causa da palavra de Deus. Não é pelo ouro, pela prata, não é pelo poder, não é pela fama, não é essa divisão, esse um contra o outro, não é pelos benefícios, mas sim aqui Jesus nos alerta que é contra a sua palavra. Porque um pai dá crédito, o filho não dá. A mãe dá crédito, a filha não dá. A sua sogra dá crédito, a nora não dá. Então, há divisão. Louvado seja o Senhor. E esse sinal que se passa, qual nos falou, é que vem para os últimos dias. De um lado ou outro, conforta nossos corações, porque nós podemos testificar, nós podemos ir e ouvir com nossos próprios olhos o que tem acontecido nos próprios lares nossos ou nos milhares lares, um sinal a qual Jesus profetizou essa profecia dos últimos dias, que diz em Lucas 12, versículo 62, porque daqui em diante serão 5 divididos numa casa, 3 contra 12 e 2 contra 3. O pai está dividido contra o filho e o filho contra o pai.
E a mãe contra a filha contra a mãe. A sogra contra a sua nora e a nora contra a sua sogra. De repente está passando dentro do seu lar, você está escutando essa mensagem. Não é motivo de alegria, sim, porque nós queremos que toda a nossa casa cresça em Deus, né? Porque nós sabemos que está escrito lá, crê em Deus, toda a tua casa será salva. Mas aí fala de salvação, louvado seja Jesus. E salvação é um plano de Deus que pertence somente a Deus. Ele é que traz um plano de salvação para cada um na caminhada intermédio de Jesus Cristo, seu sacrifício. Mas aqui fala sobre divisão, e essa divisão é por causa da paz de Deus. Às vezes há aquela divisão, 1, 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos de peleja, a sua própria esposa querendo ganhar seu esposo para Jesus, ele não crê, a divisão. Sua mãe querendo ganhar seus filhos para Jesus, não crê, a divisão, a contenda, a luta, a contrariedade. 1, 2 anos, 3 anos, mas, e se cumprindo essa palavra, sinal, mas passado 1, 2, 3, 4, 5 anos, muitos podem passar a crer e se converter e aquela casa ser Jesus. O interessante aqui é o que volta os nossos olhos, volta o nosso entendimento, é para a profecia de Cristo, que diria que nos últimos dias haveria tal contradição, haveria tal profecia que Jesus falou, haveria tal divisão. Há uma perseguição em sua própria casa, no ser sua própria parentela, por causa da sua própria crença, das suas próprias escolhas. Uns crêem no caminho da fé, outros não creem. Louvado seja Jesus, né? Então, o que conforta o nosso coração em meio a esses últimos dias é que o próprio Cristo profetizou, né? O próprio Cristo testificou e provou destas coisas quando ele fala que um profeta, né, verdadeiramente não tem honra em meio à sua cidade, em meio à sua casa parentela. Louvado seja Jesus. Então, isso tem também acontecido em nossos dias. Mas é um sinal dos últimos dias, né? Voltando nossos olhos para isso, é um sinal dos últimos dias. É o que traz no nosso coração uma certa repentina alegria de um outro lado, porque testifica a palavra, a profecia de Cristo falou, que isso aconteceria nos últimos dias. Então há muita contenda, muita briga, discussão em meio à própria casa e parentela, porque o pai contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra a sua nora e a nora contra a sogra, por causa da palavra de Cristo, por causa da fé. Porque uns processam a fé, outros não, uns creem, outros não. Isso gera grandes contradições. Mas, por outro lado, para os santos, por outro lado, para os crentes, digamos, o motivo de uma alegria em meio a tudo isso é que aos últimos dias, as últimas horas têm se aproximado e os sinais estão acontecendo, aquilo que Jesus profetizou está acontecendo. Esse grande sinal que está passando despercebido, louvado seja Jesus, dos últimos dias que estão vivendo, é esse, que haveria contradição, pai contra filho, filho contra pai, sobre a palavra do Senhor, sobre o caminho da fé. Às vezes a esposa passa muita luta, porque um quer, outro não quer. Não desista, permaneça, a palavra do Senhor tem que se cumprir, louvado seja Jesus. Às vezes é o filho contra a mãe, não desista, permaneça, a palavra de Deus tem que se cumprir, a palavra de Cristo. Às vezes, quando Deus, aleluia, a filha contra a mãe, louvar essa divisão, há uma certa perseguição, contrariedade, não desista. Isso há que vir de se acontecer, porque aos últimos dias, como Cristo falou, a palavra de Deus não passa em branco. Também, de outra hora e outra maneira, louvado seja Jesus. Às vezes só tem um que é convertido, processo caminho da fé, caminho no caminho da fé dos santos, e toda a casa não crê. E há muitas pelejas, muitas divisões, porque às vezes toda a família não crê, e um só crê naquela casa, e ele quer expor o caminho da fé. Mas o Senhor não desista, permaneça, porque o Senhor há de dar vitória.
mas a palavra do Senhor tem que se cumprir. Louvar Jesus, como o que alegra nosso coração pelo motivo é que já é últimos dias, é a última hora, e tem se cumprido essa certa palavra, esse grande sinal que muitas vezes estava passando despercebido. Não é um sinal nos céus, na terra, não é um sinal na própria igreja, mas é um sinal que se passa bem debaixo dos nossos olhos, em milhares, a não ser de milhares, casas que servem o Senhor Jesus. Do outro lado, nos conforta o coração é que Cristo está perto, porque sua palavra está se cumprindo. Do outro lado, nos conforta porque logo nós veremos nosso Rei, nosso Senhor, e aquele que deu crédito à pregação do Senhor, aquele que ouviu por Deus e creu do seu coração, esse é de dar o caminho da ressurreição, o caminho da salvação da sua alma. Então o fim se aproxima, o sinal do Senhor também tem passado agora. Você que não sabe está sabendo, esse grande sinal está despercebido até agora, está passando, a não se dizer em milhares e milhares de casas, essa tal divisão por uma causa, e a causa é justa, a causa é do nosso Salvador, é do nosso Senhor Jesus, né? Podemos abranger esse tema e falar inúmeras causas que acontecem em vários lugares, mas Jesus está apontando nossos olhos, está apontando nossa atenção, chamando nossa atenção para dentro da nossa própria casa. Este grande sinal dos últimos dias queria acontecer nessa profecia de sermão de Cristo em Lucas, que ele vem nos falando, mas se alegramos, alegrai-vos, porque se eu último modo de últimos dias tem acontecido a paz de Deus, tem logo vamos reinar com Cristo. Amém? Com a paz de Jesus, a graça do Espírito Santo de Deus.